Boa noite, povo do Senhor. Tudo bem com vocês? É uma alegria enorme poder estar falando com o povo do Senhor, que nesse momento está se reunindo através da tecnologia. É interessante que algo tão pequeno que essa câmera me conduza até o celular, para que nesse momento eu e você possamos compartilhar a palavra do Senhor. Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado por tudo que Ele tem proporcionado a cada um de nós. Hoje é um dia especial, está todo mundo reunido com a família, apesar das dificuldades que cercam cada um de nós, mas estamos aqui hoje reunidos para louvar o nome do nosso Deus através do texto bíblico, tá bom? Esse é um momento especial de você enviar um link, compartilhar essa página do Facebook aí com seus amigos, para que todos possam receber a mensagem de Deus nessa noite, tá bom? Vamos então aqui, muito bem. Maravilha, já estamos ao vivo. Obrigado à família Pérez, vocês que estão aí. Deus seja louvado pela presença de vocês, tá bom? Hoje é um dia muito especial, porque estamos chegando ao fim do nosso estudo, que é o livro do profeta Daniel. E olha só, chegamos ao capítulo 12. Depois de observar tantas lutas que acontecem em cada capítulo, chegamos agora ao momento final, tanto do capítulo, como o capítulo oferece para cada um de nós um vislumbre do futuro, do fim da terra como conhecemos, do fim da vida como conhecemos e uma perspectiva de uma vida diferente. Deus seja louvado então pela sua participação, tá bom? Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço aí para o Everton, que está presente aí com a sua família. Michele, seja muito bem-vindo, bem-vinda, tá bom? Um abraço para o Marco também, viu? Deus abençoe vocês. Em um dia, o pai estava reunido com a família dentro de casa e ele foi até o quarto do filho e ali ele percebeu que o filho estava mordendo as unhas, estava nervoso e ansioso. E o pai observou aquilo e viu que ele estava com um livro, folheando as páginas. E aí o pai saiu sem entender nada, deu uma volta até o corredor, depois voltou e viu que o filho estava feliz ao ler a história. O pai então bateu na porta, entrou no quarto e falou o seguinte: filho, por que você, alguns instantes, estava roendo as unhas, estava tão nervoso e agora você está feliz? E o filho então diz o seguinte: pai, é porque quando o senhor passou, eu estava lendo aqui a história do meu herói favorito e eu percebi que o vilão estava batendo nele, eu percebi que o vilão estava fazendo com que ele sofresse, e cada página que eu lia, o vilão inventava uma situação diferente para acusar o meu herói. E aí, rapidinho eu peguei o livro e fui até a página final, e lá eu percebi que o meu herói vence o vilão e ainda coloca ele na cadeia. Portanto, agora estou lendo a história, porque eu sei que no final o meu herói vence, mas o bandido não sabe que o meu herói vence. Essa história é só para ilustrar, para mostrar que também na Bíblia, apesar de existir um conflito muito grande, desde as primeiras páginas da Bíblia, mostra o Deus que sempre vence por mim e por você, tá bom? Márcio Rodrigues, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe também. Tayla, seja muito bem-vindo também. Quero mandar um abraço especial aqui para a família do pastor Luiz Castanha. Tudo bem, pastor? Como é que tá aí? Quero agradecer também pelas mulheres de oração, tá? Que está orando aí. Adilson, um abraço. Mais Silva, tudo bem, Maiara? Legal ter você aqui conosco, tá? Compartilha esse link aí com seus amigos, com seus vizinhos. Manda aí pelo WhatsApp. Comunica a todo mundo que estamos ao vivo. Sim, a Igreja do Limão está ativa. A Igreja do Limão está atuante, viu? Graças ao compartilhamento que você está fazendo aí, graças à oração que você está fazendo aí, tá bom? Que Deus abençoe também. Quero mandar aqui também um abraço especial
para a família do Oséias. E aí, Oséias, tudo bem? Como é que está a família aí? Eu estou sentindo saudade dos desbravadores. Onde estão os desbravadores? Entra aí, manda um abraço, tá bom? Quero falar com vocês também. Muito bem. Eu quero que você abra a palavra de Deus, a Bíblia. Esse é um momento muito especial, já que estamos reunidos aqui, né? Compartilhando a palavra de Deus nesse momento, usando a tecnologia. E aí eu quero que você abra a palavra de Deus também, compartilhe aí, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus, porque hoje nós temos bênção, amigo. Hoje nós temos uma mensagem de fé e esperança para você. Vale a pena você abrir a palavra de Deus, vale a pena também você compartilhar aí com os amigos, tá bom? Quero mandar um abraço também para o Domingos. Domingos, Deus abençoe você também, viu? Deus seja louvado pela vida de vocês e por tudo que vocês têm feito também. Olá, Cida, tudo bem? Seja bem-vinda, tá bom? Que Deus abençoe também você, Oriovaldo e todas as pessoas. Mais uma vez, eu peço para que você compartilhe aí na internet a página da Igreja do Limão, para que o mundo possa saber que em breve Cristo irá voltar, meu amigo. Irá mudar para sempre a vida no planeta Terra e irá mudar para sempre a minha e a sua vida. Amém, Pastor Castanha? Muito bem, como falei para você, aos domingos temos a série de estudos sobre o livro do profeta Daniel. E hoje chegamos então no grande ápice, no capítulo 12 do livro do profeta Daniel. Abra aí, tá bom? Abra a Bíblia no capítulo 12. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu estou feliz porque os desbravadores estão entrando online agora, viu? Clube Falco, um abraço para você. Quero mandar um abraço também para a desbravadora Bruna. Deus te abençoe, viu, Bruna? Abriu aí a palavra de Deus? Amigo, esse é um momento especial. Sabe aquele momento que você quer receber uma mensagem de fé e esperança? Esse é o momento. Abra a palavra de Deus. Capítulo 12 do livro do profeta Daniel. Abriu aí? Deus seja louvado. Muito bem, a palavra de Deus está aberta. É poder para mim e para a sua vida. É milagre disponível para o povo de Deus. Quero mandar também um abraço especial aí para Adriano Matos. Boa noite, pastor. Boa noite, Adriano. Que Deus te abençoe também, viu? Abriu aí a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 12. Vamos abrir porque é um texto de poder. É um texto especial. É um texto que Deus tem preservado ao longo das gerações para que esse texto pudesse nos alcançar. E nessa noite, meu amigo, esse texto alcança o seu lar. Amém? Quero mandar também um abraço especial para a Alessandra, que está em Zurique, assistindo a gente aí, viu? Alessandra, que Deus também te abençoe, viu? Livro do profeta Daniel, capítulo 12, vamos ao texto. Veja seus olhos e vamos orar mais uma vez. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, louvamos o teu nome, Senhor, porque a tua presença é sentido no meio do teu povo. Obrigado, Senhor, porque nesse momento o Senhor se levanta para resplandecer a tua glória na vida do teu povo. Obrigado, Senhor, porque agora a tua palavra está alcançando vários lares, vários corações. Nesse momento, Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados, para que o Espírito Santo possa alcançar cada pessoa nessa noite. Estamos vivendo, Senhor, neste mundo, e o Senhor conhece muito bem, sabe que estamos vivendo os últimos momentos da história da humanidade. E o povo seu, Senhor, está ansioso de poder ver o teu retorno nas nuvens do céu. Portanto, Senhor, nesse momento, eu te suplico para que a tua graça seja abundante na vida de cada um dos teus filhos, para que cada um possa entender que nessa noite, ao abrir a tua palavra, há virtude disponível para cada um de nós. Salva-nos, ó Deus, para o teu reino, é que eu te peço por Jesus, hoje e sempre. Amém. Muito bem. A palavra de Deus então foi aberta no livro do profeta Daniel, capítulo 12. Que bom é essa que você está nos acompanhando aí, tá? Que bom que você está com a palavra de Deus aberta aí no livro do profeta Daniel, capítulo 12. E Deus seja louvado, tá bom? Capítulo 12 então começa com um título muito interessante, dizendo o seguinte: Tempo do Fim. Meu amigo, em outras palavras, se fosse uma carta fechada, ela estaria agora endereçada especialmente para mim e para você, dizendo o seguinte: o tempo do fim chegou.
O tempo do fim chegou. E aí vamos ler então? Diz assim, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo, Ariovaldo, olha só o que fala. Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Amém? Vamos parar aqui antes da vírgula. Nesse tempo. Que tempo é esse, Marcos? É o tempo do fim. É o tempo presente que estamos vivendo. Miguel irá levantar do seu trono. Sabe para quê? Para defender o seu povo. Amém? Gente, não existe nenhuma outra mensagem melhor do que essa. Sabe por quê? Porque nesse momento na tua vida, Miguel está ao teu lado para lutar por você. Seguindo a descrição do texto profético, no capítulo 12, ainda do versículo 1, fala que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Amém, Viviane? Que bom que você está presente também, tá bom? Andrei, tudo bem? Um abraço aí para sua família, tá? Fala com Dona Maria, que estamos com saudade dela, de poder congregarmos aqui reunidos. Mas nesse momento, Miguel irá lutar pelo seu povo. Apesar do tempo de angústia, como a Bíblia descreve, haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que há gente sobre a terra. Independente do que o povo de Deus esteja passando ou sofrendo, o próprio Miguel está presente. O próprio Miguel está ao lado do seu povo. E é interessante porque esse capítulo traz uma esperança que conforta o nosso coração. Quando analisamos que várias das pessoas que compartilhavam essa esperança hoje está descansando no pó, está aguardando a grande voz despertar do sono, que é a voz do arcanjo Miguel, que é esse Miguel aqui. Aqui no capítulo 12, no versículo 2, diz que muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui está dizendo para mim, irmã Sueli, Márcio, olha só, presta atenção. Aqui está falando em cada uma das pessoas que depositaram a sua vida aos pés de Jesus Cristo. Haverá um momento que, mesmo que eles venham descansar, o eterno Deus irá convidá-los para ressuscitar para amanhã na vida eterna. Amém? Esse texto descreve que, para a tristeza de alguns que não depositaram a sua vida na mão de Deus, eles serão ressuscitados, mas para vergonha e horror eterno. E aí, eu quero dizer para você o seguinte, Débora, que uma vez que você coloca a sua vida na mão de Deus, a vida da sua família, Miguel está ao teu lado. E aí vamos ler o versículo 3, que é bastante interessante também. Diz o seguinte, olha só, Edna, o que Deus está falando para a gente. Marcelo, tudo bem com você? Capítulo 12, versículo 3, Marcelo, olha só. Os que forem sábios, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Olha só que bonito. Os que forem sábios, pois resplandecerão como um fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça, como estrelas, sempre e eternamente. Amém? Marcos, quem é essas pessoas sábias que vão resplandecer para sempre? Sabe? E aí eu quero agora dar uma dica de sucesso para você. O texto bíblico está descrevendo eu e você. Amém? Isso não é maravilhoso? Sabe por quê? Porque nesse momento o texto está falando que aqueles que foram sábios, aqueles que estudam a palavra do Senhor, aqueles que compartilham a palavra do Senhor com os outros, são pessoas sábias. Entende que as pessoas hoje no mundo debocham dos cristãos em si, estão falando, perseguindo o povo de Deus, mas a Bíblia descreve que aquele que vive de acordo com a palavra de Deus, que vive com o que assim diz o Senhor, aqueles que compartilham a palavra de Deus, é considerado como sábios. Entendeu?
Você é um sábio quando você compartilha a mensagem de esperança com outras pessoas. Deus agora está falando de mim e de você. Na maioria das vezes nós não conseguimos expressar de forma correta a palavra de Deus, mas ao compartilhar em nossas páginas de Facebook a mensagem de Deus para outras pessoas, estamos sendo sábios e vamos brilhar para sempre no firmamento. Sabe, eu quero continuar lendo aqui para você. Versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadriarão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É interessante que esse texto, ele parece muito com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 10, versículo 5, onde o anjo poderoso ergue a mão para o céu e diz que o tempo também está próximo, fazendo quase que referência à mesma situação aqui do livro do profeta Daniel. É interessante você notar que o texto começa descrevendo algo muito interessante. Eu quero fazer com você uma dinâmica agora, tudo bem? Se você voltar no capítulo 1 de Daniel, vamos lá? Abriu aí? Capítulo número 1 de Daniel, versículo 1. Olha só o que está escrito aí, ó. Capítulo 1 do livro de Daniel, versículo 1. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O capítulo 1 começa descrevendo o momento em que o povo de Deus é sitiado, o momento em que Nabucodonosor invade Jerusalém pela primeira vez, levando cativos alguns, mostrando que nesse momento o mal está superando, está operando e está vencendo o povo de Deus. Vamos para o capítulo 2? Capítulo 2, versículo 1. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e seu espírito se perturbou e passou-lhe um sono. Capítulo 1 descreve a invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Capítulo 2 agora está descrevendo que ainda quem está governando é Nabucodonosor. Capítulo 3 traz para nós o seguinte: no reinado de Nabucodonosor fez este uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantou-a no campo de Durã, na província da Babilônia. Mais uma vez está descrito que quem está reinando é Nabucodonosor. Capítulo 4, versículo 1, primeira parte aí: o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Mais uma vez, capítulo 4 está avançando dentro do livro, e quem está sendo destaque em primeiro aí no versículo são os reinos humanos. Capítulo 5, o rei Belsazar. Capítulo 5, versículo 1, capítulo do livro de Daniel. Vamos lá? Capítulo 5, versículo 1. Olha só. O rei Belsazar deu um grande banquete. Mais uma vez, capítulo 5, traz que quem irá conduzir a história aqui é Nabucodonosor, ou Belsazar. Capítulo 6, olha só. Percebeu, capítulo 6, versículo 1. Percebeu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 só para trás, que estivesse por todo o seu reino. Mais uma vez, outro reino humano. Capítulo 8, Sônia, olha só. Capítulo 8, versículo 1, Sônia. Diz assim, ó: no ano 3º do reinado do rei Belsazar. Mais uma vez, Sônia, a Bíblia está descrevendo que ainda quem está conduzindo a história, por mais que seja Deus, quem está no trono ainda são homens, beleza? Vamos no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: no 1º ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Mais uma vez, capítulo 9, versículo 1, descreve que quem está reinando ainda é um reino humano. Capítulo 10, no 3º ano de Ciro,
rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Belsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Mais uma vez, no capítulo 10, traz um homem aí controlando. Aí o coração da gente fica angustiado, né? Quanto Deus vai intervir na história humana, quanto Deus de fato irá assumir o trono. E aí, chegamos aqui no penúltimo capítulo. A Sônia Ferreira, seja muito bem-vindo, viu, Sônia? Que Deus te abençoe. É um momento que estamos compartilhando a esperança que há na palavra de Deus aqui no livro de Daniel. Estamos comentando, Sônia, que em cada capítulo aqui inicia com o reino humano conduzindo a história. Apesar que dentro do período dessa história, Deus ele sempre intervém para que o povo dele não sofra, para que o povo dele não seja exterminado. E aqui no capítulo 11 diz o seguinte: mas eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Mais uma vez, capítulo 11 traz o rei Dário como sendo um dos protagonistas da história. E no capítulo 12, abriu aí? Abriu aí? Capítulo 12, muda a história da humanidade, meu amigo. No capítulo 12 está descrevendo que nesse tempo, quem se levantará? Está com a Bíblia aberta aí? Lê para mim, hein? Quem? Miguel. Nesse tempo, Miguel, o grande príncipe defensor do seu povo, irá levantar para defender o seu povo. Amém? Nesse momento da história, Miguel está ao meu e ao seu lado. É interessante você entender que quando o texto bíblico descreve que Miguel está levantando para lutar, meu amigo, é vitória na certa. Entendeu? Porque no capítulo 12 de Apocalipse, lá no versículo 7, fala que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão também e seus anjos pelejaram contra Miguel. Só que eles não venceram, porque contra Miguel não há oponente que possa vencer. Contra o meu Deus, contra o seu Deus, não há adversário à altura. Então você entende que as provas que acontecem na vida do povo de Deus é para nos purificar, é para nos moldar, é para nos mostrar que não existe vida independente sem Deus. Você entende que quando as provações surgem na vida do povo de Deus, é para que o povo de Deus entenda que existe um Deus que está de braços abertos, esperando poder proteger a cada um de nós, estender os seus braços de amor para nos livrar de todo mal. As provações, elas servem para moldar o caráter do homem e da mulher de Deus. Enquanto estamos aqui, estamos passando por desafios que está nos qualificando para viver para sempre ao lado de Deus. É interessante notar que aqui fala um tempo de angústia. Sabe quando fala de um tempo de angústia? Existe um momento da Bíblia, que a Bíblia fala no livro de Gênesis, a angústia que um dos patriarcas sofreu, a angústia de Jacó. Meu amigo, Jacó passou por um momento tão difícil, mas tão difícil, que este momento que ele passou, a Bíblia preservou para que pudesse alcançar o povo de Deus no futuro, e quando o povo de Deus também estivesse passando por dificuldade, o povo pudesse, sabe o que? Se achegar mais próximo de Deus. Amém? Nesse momento, o texto bíblico escreve, olha só, vamos no livro de Mateus, para você entender como é que é esse tempo de angústia. Vamos lá comigo? Mateus é o primeiro livro no Novo Testamento, é o primeiro evangelho, está aí, diz o seguinte, vamos lá? Vamos abrir o Mateus, abriu aí, meu amigo? Mateus, capítulo 24, não tem pressa não, abre aí, é importante que você abra a palavra de Deus, é importante que você entenda que Deus está revelando para mim e para você um tempo dificultoso, onde que todos nós vamos enfrentar, mas o próprio Deus já está estabelecendo para mim e para você o escape, a forma como iremos vencer. Mas nós só vamos vencer se estiver seguindo o que está escrito na palavra de Deus. Você está me acompanhando? Então abre a palavra de Deus aí, vamos lá. Palavra de Deus, livro aí, capítulo 24 do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, ok?
Olha só o que está escrito aí. Versículo 21 e versículo 22. Olha só. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Versículo 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Posso ouvir um amém? Amém. Assim seja. Exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que a gente sobre o planeta Terra. Mas por causa de mim, mas por causa de você que ama o retorno de Cristo, esses dias serão abreviados. Sabe por quê? Porque Cristo, Deus também está ansioso de poder viver a eternidade ao meu e ao teu lado. E aí, falando ainda da angústia do povo de Jacó, Jacó, ele está retornando da terra do seu sogro, da casa de Labão. Está retornando com seus filhos, com a sua fazenda ali, com os seus bens. E aí, quando ele está retornando, chega um momento na caminhada dele que ele lembra que ele magoou alguém. Ele lembra que ele machucou alguém. E agora, já com a idade avançada, ele compreende e entende, com o amadurecimento que o tempo deu, que ele ainda tem um detalhe a acertar. Ele ainda tem que pedir desculpa ao seu irmão. E nesse momento, o coração dele fica apertado. E aí surge na mente dele algumas ideias. E a primeira ideia é enviar emissários até seu irmão, dizendo o seguinte: olha, Jacó, teu servo, está retornando com os filhos e com seus bens, e ele está vindo. Ok? Os emissários então voltam para Jacó, dizendo o seguinte: olha, Jacó, teu irmão está vindo te encontrar. Talvez nesse primeiro momento é possível haver um sorriso no rosto de Jacó, mas os emissários ainda continuam dizendo: mas ele não vem só, ele vem acompanhado com 400 homens armados. Nesse momento, o coração de Jacó se desmantela, porque como alguém vinha ao encontro dele com 400 homens armados, não seria para dar as boas-vindas. Você concorda comigo? Então olha só, Juliana, nesse momento Jacó teve outra ideia. A ideia é separar o grupo que estava com ele em bandos. Separou também um presente para dar a seu irmão Esaú, porque todo mundo, todo ser humano gosta de ganhar presente, não é verdade? E Jacó pensou da seguinte forma: que talvez, quem sabe, conjecturando a respeito do texto, quem sabe se ele entregasse agora um presente, Esaú pudesse acalmar o coração, não é verdade? Mas isso ainda não foi suficiente para acalmar a dor do coração de Jacó. E aí, Jacó agora separa o grupo, para se caso algum dos grupos ali fosse atacado, os outros conseguissem escapar. Então olha só, Maria Sandra, o que acontece. Nesse momento, Jacó separa o grupo. Ele fez tudo o que o alcance humano poderia fazer, a mão humana poderia fazer, mas ainda faltava algo muito especial que ele precisaria fazer. Ele então procurou um canto a sós, já era noite, e ele se ajoelhou e agarrou nas promessas de Deus, como uma única boia disponível para alguém que está afogando no mar. E ele agarrou-se às promessas de Deus para que ele pudesse sobreviver nesse momento de dificuldade. E aí ele começa a clamar a Deus, pedindo perdão a Deus, porque uma vez que você comete pecado contra o seu irmão, contra o seu amigo,
você precisa entender que antes que o pecado machuque o seu coração, primeiro o pecado machucou o coração de Deus. Primeiro o pecado machucou o coração de Deus. É por isso que você deve buscar a Deus. É por isso que você deve confessar os seus pecados. Então olha só, Rubens. Uma vez que Jacó errou, ele se colocou inteiramente na mão de Deus em reserva. E ali ele começa a confessar o pecado dele. Senhor, eu pequei. Eu traí meu irmão. Eu sei que o que eu fiz é errado. Mas por favor, use de bondade. Quem sabe as palavras que ele usou ali. Quem sabe a gente consegue entender o que Paulo diz lá em Romanos, né? Capítulo 8. O Espírito Santo intercede por nós de forma inexprimível. Imagine o quanto Jacó agora se derrama diante de Deus. Fran, Jacó, ele colocou a vida dele na mão de Deus, porque a vida de qualquer ser humano na mão de Deus é o porto seguro mais confiável que possa existir neste universo. Quando ele está ali confessando o pecado dele, ele sente uma mão agarrar o ombro dele. Imagine Tiago, que se fosse um cara novo assim, que nem eu e você, a primeira atitude seria correr, não é verdade? Imagine você estar no escuro, confessando seus pecados, clamando a Deus, e de repente uma mão, pá, no seu ombro. A primeira coisa que eu ia pensar em fazer talvez seria correr. Mas Jacó pensou que talvez fosse um assaltante, e agora ele agarra esse ser e começa a lutar. A Bíblia descreve que ambos lutaram incessantemente, de uma forma tão forte, que o tempo foi passando e o dia já estava amanhecendo. E aí, você que estava lutando com Jacó disse o seguinte: deixe-me ir, porque o dia já está amanhecendo. É interessante porque Jacó sabia que ele estava perdendo a luta. Como alguém que estava vencendo poderia pedir permissão para que ele deixasse ir embora? Esse é um momento muito interessante desse contexto, pastor Castanha, porque Deus, ele sabe o sofrimento de cada ser humano. E Deus não nos ampara, Deus não nos abandona enquanto nós estivermos clamando por Ele. Deus não nos deixa só enquanto estamos clamando em meio à dificuldade. E aí agora Jacó percebe que aquele ser que está ali não é um ser humano qualquer. E ele diz: eu não te deixarei embora até tu me abençoares. Naquele momento, quem sabe, é o primeiro toque que Jacó sente, e desloca a perna dele. E aí ele agarra com mais força. Já no momento de exaustão, ele se agarra a esse ser, porque ele entende que ele precisa receber a bênção. E nesse momento, Jacó recebe a bênção. Amém? Jacó alcança a tão esperada bênção que ele queria. Agora, tanto faz se ele fosse morrer ou não, porque ele conseguiu o perdão eterno. Uma vez que qualquer ser humano encontra o perdão, a vida dele passa a ter sentido diante de Deus. Jaidete, a vida nossa só tem sentido na mão de Deus. É por isso que eu louvo a Deus, porque a Tayla, o Paulinho, entenderam que a vida deles é Cristo. Eu louvo a Deus, porque eu e você nos colocamos na mão de Deus para viver a eternidade ao lado dele. Mas Marcos, que momento de angústia é essa que o ser humano vai passar? Haverá um momento que no céu, esse Jesus, que é o meu e o seu Salvador, que está agora intercedendo por mim e por você, dizendo: Pai, perdoa a Sandra, Pai, perdoa a Paula, Pai, perdoa a Maiara, Pai, perdoa a Dilma. Eu
dei a minha vida na cruz por eles também. Haverá um momento em que Jesus Cristo, Paulinho, vai sair do lugar santíssimo, vai dizer: está consumado. Nesse momento, nós iremos viver um tempo de angústia como nunca houve. Mas nesse momento, Jesus Cristo, Ele troca as vestes sacerdotais para vestir a roupa do nosso comandante, do nosso Salvador. É um manto tingido de sangue, que está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o momento em que todo o céu se reúne para o maior evento aguardado por todo ser humano, a volta de Jesus Cristo. Nesse momento, surge lá no horizonte uma mão muito pequena, uma mão pequena, uma nuvem pequena, o tamanho de uma mão. Essa nuvem, ela é cercada com a glória tão grande que os salvos e os justos olham para aquelas nuvens e vê que, com o passar do tempo, essa nuvem vai aumentando, e essa nuvem traz o Salvador da humanidade. Nesse momento, todos os justos olham para o céu e diz: esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, a sua salvação, o seu resgate, nos alegraremos. Esse é o momento em que Jesus Cristo fixa os seus olhos em cada um dos justos e diz: vinde bendito do meu Pai, e possuí o reino que está preparado para cada um de vocês desde a fundação do mundo. Esse é um momento muito especial, onde eu e você vamos ouvir uma voz tão doce, tão amigável, tão comum ao nosso ouvido, que é impossível não reconhecermos. É a voz do nosso anjo da guarda, que há tanto momento aguardou por esse momento, para dizer Marcos, para dizer João Edson, para dizer Paulinho, para dizer Vera, enfim, chegamos o grande dia, vamos para o céu. Esse é o momento em que ele, Oriovaldo, em que ele, professora Cida, irá segurar em suas mãos, irá te conduzir até o reino da glória, irá nos conduzir até o momento, até ali o espaço onde Jesus Cristo está com todos os anjos, com todos os salvos de todos os tempos. Sepulturas irão se abrir, aqueles que dormiram aguardando a volta de Jesus Cristo, ressuscita do pó, com um corpo incorruptível. Sabe por quê? Porque diante da voz desse grande Deus, de Miguel, o pecado não tem mais poder sobre a vida do ser humano. Eles ressurgem incorruptível. Eles levantam do túmulo, agora não mais com o corpo desfigurado da morte, mas com o corpo revigorado com o poder de Deus. E aí, eu e você iremos viver para sempre ao lado de Deus. Mas enquanto estamos vivendo nessa terra, no momento de dificuldade, no momento onde que as pessoas lutam mais por si em vez pelo próximo, um povo de Deus se destaca, porque no momento de dificuldade o povo de Deus abre a palavra dele e compartilha a fonte da vida eterna, que é Jesus Cristo. Enquanto eu e você estamos vivendo neste mundo, vivemos de acordo com o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 8. Se vivemos para Cristo, vivemos. E se morremos, morremos para Cristo. E de fato, se morramos ou vivamos, somos do Senhor. Que enquanto você respirar, meu amigo, que enquanto você respirar, minha amiga, o seu viver seja Cristo. Compartilha Cristo com as pessoas, compartilha Cristo com seus filhos, compartilha Cristo com seus vizinhos, com sua família. Esse é um momento especial de você compartilhar esse vídeo e outros com seus familiares. Sabe por quê? Porque haverá um momento em que Cristo irá voltar.
E nesse momento, todo ser humano irá comparecer diante de Deus, sabe como? Indesculpáveis. Porque todos tiveram a oportunidade de se achegar a esse Deus. Todos tiveram a oportunidade de conhecer desse Deus maravilhoso que entregou o seu Filho na cruz do Calvário para salvar cada um de nós. Portanto, eu quero finalizar lendo para você um versículo muito interessante. Livro de Apocalipse, vamos comigo? É o último livro da Bíblia, fica fácil achar, não é verdade? É um livro que fica muito legal ali. É um livro que eu gosto muito. Eu fico imaginando, Sueli, o momento em que você e sua família irá viver ao lado de Jesus Cristo lá no céu. Imagine os seus filhos vivendo na presença de Deus sem nenhuma preocupação. Se quando estão fora de casa, se estão bem, se não estão. Imagine quando a Tayla falou que o Luca estava dodói, a preocupação da mãe. Imagine só Dilma, nesse momento que você está com o coração apertado, porque seu esposo está no hospital, longe da família, e você está orando pelo milagre, a igreja está orando pelo milagre. Abra a Bíblia aí, no livro de Apocalipse, capítulo 22. Não tenha pressa, abre aí. Vamos abrir um momento muito importante da palavra de Deus. Imagine só o Inácio ouvir esse texto aqui, olha. Capítulo 22. Capítulo 22, versículo 3. Abriu aí? Olha só. Capítulo 22, versículo 3. Nunca, jamais. Vamos ler o 2? O 2 é legal também. Vamos ler. Ok? Vamos lá. Capítulo 22, versículo 2 e 3. No meio de sua praça, descrevendo agora sobre a Nova Jerusalém, diz: de uma a outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Amém? Vamos voltar no capítulo anterior aqui, desse mesmo livro, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 4. Abriu aí? Só virar a página, né? Capítulo 21, versículo 4. Diz assim, olha: Ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram. Você sabe o que é mais interessante? Porque, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, passará céus e terras, mas as palavras de Deus jamais passarão. A palavra de Deus, ela permanece eterna, porque ela tem uma obra para fazer na minha e na tua vida. Se estamos vivos hoje, é porque Deus quer nos alcançar. Se estamos vivos hoje, é porque Deus quer nos usar para levar essa mensagem a outras pessoas. Sabe, meu amigo, se você não entregou ainda o seu coração a Deus, prepare para o batismo que está se aproximando. Prepare para o momento em que você vai entregar a sua vida a Deus. O momento do batismo. Sabe, devemos viver para sempre diante da face desse Deus. Devemos confessar os nossos pecados, os nossos erros, pedir desculpa às pessoas que machucamos, que magoamos. Esse é o momento. O livro de Daniel está descrevendo que agora é o período que nós, o povo de Deus, devemos ser sábios e compartilhar a palavra de Deus, compartilhar a esperança. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu tenho uma dica de sucesso para você. Se você ama as pessoas que estão ao seu lado, se você deseja
Proteger as pessoas que estão ao seu lado, David. Se você quer cuidar das pessoas que você ama, só existe uma forma. É você vivendo para sempre, é você viver para sempre diante da face de Deus. É você viver para sempre de acordo com o que assim diz a palavra do Senhor. E o livro de Daniel encerra, depois de 12 capítulos, 11 capítulos, reis tomando decisão sobre a vida do povo de Deus, perseguindo o povo de Deus, magoando o povo de Deus. O capítulo 12 encerra dizendo que Miguel está lutando pelo seu povo. Quando você estiver passando por muita dificuldade, que seu coração estiver partindo, se você não tiver mais palavras para dizer diante de Deus, diante da dor, do sofrimento que você está sofrendo, passando, da necessidade que você está passando, clame por Jesus Cristo, porque Ele é o nosso defensor, Ele que luta por nós. E quando Ele entra na batalha, nós não saímos perdendo, porque para nós a vitória é no nome de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz que o segredo da vitória dos vencedores é porque eles não amaram a própria vida. É que mesmo em face da morte, colocaram a sua vida diante de Deus e lavaram as suas vestes no sangue de Jesus Cristo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que nós que vamos vencer, estamos constantemente lavando as nossas vestes no sangue de Jesus Cristo. Mas o que é isso? Estamos purificando o nosso caráter diante de Jesus Cristo. Sabe, hoje, às vezes falamos palavras com a intenção, as pessoas entendem de outra, acabam magoando e tudo mais. Sabe, às vezes queremos cuidar das pessoas, mas às vezes só fazemos com que as pessoas se afastem de nós. Mas nesse momento em que a nossa vida é purificada diante de Deus, somos vencedores. Você quer ser vencedor? Quer vencer em nome de Jesus? Quer que um milagre aconteça na sua vida? Quer a restauração do teu casamento? Quer a cura de um familiar teu? Então entregue sua vida na mão de Deus. Ele é o único capaz de poder te salvar. Segura nas promessas de Deus, assim como Jacó segurou nesse anjo e lutou por uma bênção. Porque esse é o momento que eu e você temos. Esse é o momento que temos que entregar a nossa vida a Deus. Esse é o momento que temos que agarrar essa promessa. Você entende? Luta pela bênção que você precisa. Luta pelo milagre que você precisa. A Bíblia descreve que eu e você somos o sal dessa terra. Somos a luz do mundo. Porque nós não vivemos diante dos padrões dos humanos. Nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Enquanto eu e você vivemos de acordo com a palavra de Deus, haverá esperança para aqueles que ainda não entregaram a vida deles a Deus. Por isso não há tempo a perder. Por isso esse é o momento de poder compartilhar a palavra de Deus. Esse é o momento de viver de acordo com a vontade de Deus para a tua vida. Esse é o seu desejo? Essa é a vontade que você quer para a tua vida? É isso que você almeja? Feche seus olhos e vamos orar. Soberano e eterno Deus, o Senhor conhece, ó Deus, a vida de cada um dos teus servos. O Senhor entende, ó Deus, o que o teu povo está passando. São pessoas que estão enfrentando dificuldade no relacionamento. São pessoas que desejam viver um casamento feliz. São pessoas que desejam que aqueles que deixaram o teu caminho, ó Deus, possa retornar para a tua casa. A pessoa, Senhor, no meio do teu povo que está com o coração partido porque não sabe como é que vai ser o seu futuro, porque não sabe se vai ter emprego depois dessa pandemia. Há pessoas, Senhor, que está desejoso ou desejosa de poder receber a cura de um familiar. E em teu nome, Senhor, eu te peço agora que o Senhor alcance essa pessoa que está doente, que está necessitando de uma cura. Eu te suplico, ó Deus, pelos méritos de Cristo Jesus, opera um milagre agora, Senhor, na vida de cada um do teu povo que se encontra enfermo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor coloca diante de nós homens e mulheres que dedicam a vida deles a cuidar do ser humano, nos hospitais, médicos, enfermeiros, que através da tua sabedoria
eterna, o Senhor usa para curar cada um deles. Eu te peço agora que, se possível, se a mão humana não é capaz de reverter o quadro de saúde dos teus filhos que estão enfermos, que o Senhor, pessoalmente, possa trazer a cura para essa pessoa. Por favor, Senhor, lembra do Inácio que está no hospital. Lembra das pessoas, Senhor, que estão com o coronavírus, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão passando por outra dificuldade. Só Tu, ó Deus, que opera um milagre. Também te peço, Senhor, para aqueles que estão passando por dificuldade financeira, aqueles que talvez estão agora no seu lar com o coração partido, porque na estante deles não tem comida. Por favor, Senhor, se assim for, usa cada um de nós para levar comida para essa pessoa. Não deixe que Teu servo, Senhor, passe dificuldade. Quanto a nós, Senhor, te pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Te suplico, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a erguer a nossa cabeça e ver que a nossa redenção está perto. Por favor, Senhor, perdoe, ó Pai, os nossos pecados, e que Teu Espírito seja derramado em nossa vida de uma forma abundante, para que, com coragem, com sabedoria dos altos céus, possamos levar a Tua palavra com amor, com ética, com respeito para cada pessoa, para que eles possam entender que nesse momento de dificuldade o Senhor foi e sempre será o nosso porto seguro. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz, conforta o nosso coração, seca agora, ó Deus, as lágrimas dos Teus filhos que estão caindo agora. Seca, Senhor, a lágrima da Tua filha que está chorando agora. Seca, Senhor, a lágrima do Teu filho que está chorando agora. Por favor, Senhor, derrama sobre cada um de nós as Tuas bênçãos e ajuda-nos, Senhor, para que enquanto vivermos neste mundo, cada pessoa com quem entrarmos em contato, eles possam testemunhar em nós a prova da Tua existência. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz. É que eu te peço por Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Eu quero agradecer você pela sua paciência, pela sua atenção, e quero desejar para você uma ótima semana. Que Deus te abençoe. Sabe que sempre haverá alguém que está orando por você. Nesta igreja, enquanto existir na face da terra, povo de Deus, estaremos orando um pelos outros. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.